nessa aula 3, nós iniciaremos os estudos sobre o ciclo celular. É algo que se semelha à vida da célula, né? Quais são as etapas de vida de uma célula? É algo mais ou menos nesse sentido. O ciclo celular, ele pode ser definido como um conjunto de fases que uma célula passa, né, com o intuito de, em um determinado momento, duplicar-se. Lembrando que a duplicação celular não é algo comum a todas as células. Existem células que não se duplicam, mas falaremos disso um pouco mais à frente, né? Faz parte do nosso contexto aqui. Então, a duplicação em si, ela dará origem a duas células a partir de uma, né? Duas células chamadas células filhas, que são geneticamente idênticas entre si e idênticas a uma célula antecessora chamada de célula-mãe. No caso das células eucarióticas, o ciclo celular ele é dividido em três principais fases ou etapas. A primeira delas é chamada de intérfase. É a fase na qual a célula se prepara, ela se organiza para a efetiva divisão. Nela ocorre um crescimento celular, uma duplicação de organelas, né, uma constituição de organelas para as atividades. A célula obtém recursos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Já uma segunda fase ou etapa é a fase mitótica ou fase M. Nessa fase vai ocorrer a separação dos cromossomos da célula. A célula gerará cromossomos que durante a fase mitótica serão separados, serão divididos para dar origem então a duas células. E uma última etapa ou fase que é a citocinese. Nela nós teremos o rompimento da membrana plasmática, que até o momento era única entre essas duas células, dando origem efetivamente a duas células chamadas de células filhas geneticamente iguais. Um pouco sobre as fases do ciclo celular. Como visto anteriormente, a primeira fase é a intérfase, né? É a fase mais longa do ciclo celular. Em média, uma célula passa 90% do seu tempo de vida nessa fase, na fase de intérfase. É nela também que a célula vai conseguir nutrientes vindos aí do meio ao qual ela se encontra, em que ela crescerá, ela aumentará o seu volume, tornando-se uma célula de tamanho normal para o seu tipo, né? E que também irá duplicar as suas moléculas de DNA. Assim, então, nós podemos dizer que a fase de intérfase é a fase em que a célula se prepara para a divisão celular. Essa fase de intérfase, para ser melhor compreendida, ela é dividida em três outras fases ou etapas. Então, poderíamos dizer que são subfases, né? Três fases da intérfase. A primeira delas é chamada de fase G. O G ele é utilizado em função da palavra gap, que significa intervalo, que é o que nomeia essa fase. Ela vai ocorrer desde os primeiros momentos da formação da célula, desde o primeiro momento em que a célula se formou, que ela surgiu, até ela iniciar um processo de duplicação do material genético. Então, desde o momento em que ela se dividiu e se formou, até ela começar a duplicar o seu material genético, nós chamaremos de fase G. Nesse período, nós teremos um real crescimento da célula, um aumento do citoplasma, do volume citoplasmático e um aumento também da quantidade de organelas. As organelas que estão com a célula no seu surgimento, elas são todas as organelas da célula, mas obviamente uma quantidade reduzida, em função de terem vindo de um processo de divisão. Então, elas, durante a fase G da intérfase, elas vão se multiplicar também, vão aumentar, né? E uma outra coisa que é muito importante se destacar durante a fase G é uma alta produção de RNA do tipo mensageiro. Por que isso acontece? Porque o RNA mensageiro é quem participará da síntese de proteínas, como nós vimos anteriormente. É ele que trará lá do núcleo as informações genéticas para a síntese das proteínas. E, como nós bem sabemos, as organelas e as membranas têm em sua formação proteínas. Então, para que as mesmas sejam produzidas, a célula deverá produzir muitas proteínas também.
Então, nesse momento, a atividade metabólica celular ela está mais voltada a essa parte de crescimento, formação de estruturas na célula. Já a fase seguinte é a fase S de síntese, que em inglês, que em português também é muito similar à palavra, né? Síntese. É a fase na qual ocorre a replicação do DNA. Nesse período também, nós teremos uma condição de formação dos cromossomos, né? Então, consequentemente, existirá a replicação dos cromossomos, que depois desse processo, então, vão apresentar duas cromátides irmãs, ou seja, eles terão estruturas em dobro, que nós chamaremos de cromátides irmãs, que por sua vez ficam presas uma à outra, né, unidas a partir de um ponto chamado centrômero. A replicação, ela não é assim, digamos, sincronizada, né? Ou seja, os filamentos de cromatina, eles não iniciam nem vão terminar o processo todos ao mesmo tempo. A cromatina vai gradualmente formando os cromossomos e duplicando esses cromossomos. Então, esse processo ele acontece de forma gradual na cromatina. Não há duplicação, digamos, simultânea de todos os cromossomos. E por fim, a terceira fase, que é a fase G2, que também é uma fase de gap. No entanto, nessa fase, nós já teremos um material genético duplicado. Então, o DNA, nesse momento aqui, ele já não é mais aquela quantidade inicial, ele já está em uma quantidade de dobro, né? Ele está duplicado, já temos 2 vezes, então, a quantidade inicial do DNA. O crescimento em si da célula, ele é menos ativo. O metabolismo continua acontecendo, mas no sentido de manutenção da atividade celular e não no crescimento como acontece, por exemplo, no GAP1, no G1. Os centríolos, que são organelas muito importantes durante o processo de divisão celular, eles vão terminar a sua duplicação. Então nós passaremos a ter uma quantidade de 2 pares de centríolos, eles já estão duplicados, e então a célula pode iniciar o seu processo de divisão. Só lembrando que os centríolos iniciaram a sua duplicação lá na fase S, enquanto lá no núcleo temos uma duplicação do DNA, do lado de fora temos uma duplicação dos centríolos, né? Então nós já podemos dizer que existe nesse momento 2 centrômeros já nas proximidades do núcleo. Nós temos 2 arranjos, 2 pares de centríolos no entorno, né, do núcleo. Existe uma fase que nós podemos chamar de fase especial, que é a fase G0. Ela não ocorre em todas as células. Ela é uma fase que existe em alguns grupos celulares que não participam do processo de divisão celular, que não tem o processo de divisão celular, melhor dizendo. Nessa etapa, a célula entra num estágio de repouso logo após a sua formação e não entra então nos estágios de divisão celular. Essa fase ela é observada mais frequentemente em células do sistema muscular e células do tecido nervoso. Vocês já devem ter ouvido muito falar, principalmente nas células do tecido nervoso, que elas não têm, a maioria delas, não tem a capacidade de se duplicar. Então, lesões no tecido nervoso são irreversíveis por essa razão, pela incapacidade de duplicação das células neurais, das células que compõem o sistema nervoso. Por quê? Porque elas se encontram nessa fase de G0. Ela está num período de repouso, de latência, mas não no repouso no sentido de inatividade. Ela está na sua atividade, da sua referida função, né, da sua diferenciação, só que ela não consegue entrar no processo de duplicação celular. Então a fase G0 é uma fase especial que acontece com algumas células em que elas não iniciam o processo de divisão, elas não duplicam-se, né? E isso acontece principalmente nos tecidos citados, no muscular e no nervoso. A imagem que aparece aí para vocês é uma imagem que tenta trazer o ciclo celular, né? Uma menção a esse ciclo. Vocês observam aqui em tom laranja, né, o que seria a representação da intérfase, ou seja, a maior parte da vida da célula ocorre, né, melhor dizendo, em intérfase. E aqui em amarelo
nós teremos a meiose. Então a meiose que seria a divisão da célula, que daria origem a duas células, né? A outra célula, a uma e mais uma célula. Aqui dentro do círculo maior, você tem a representação das fases de cada uma dessas etapas. No caso da intérfase, nós temos aqui a fase G1, né? A GAP1, a fase de síntese, a fase S, e a fase GAP2, né? A G2. E durante a meiose, obviamente, nós teremos a meiose. Mas uma coisa também que chama muita atenção é, durante a fase G1, nós teremos uma saída aqui para G0. A G0 é algo que acontece com alguns tecidos. E, na maioria das vezes, as células são incapazes, então, de se duplicar. Mas existem algumas células que vivem em G0 que, quando necessário, elas voltam à sua atividade metabólica, inicia-se o processo de síntese de G2 e de meiose para depois voltar à estagnação. Isso acontece, por isso comentei com vocês que a maioria das células do sistema nervoso, e não todas, tem essa característica. Hoje em dia se tem descobertas na ciência de estímulos para que a célula saia da G0 e volte a se duplicar, e com isso reconstitua tecidos perdidos por lesão no sistema nervoso e no sistema muscular.